e o Cidade Alerta, te traz agora uma entrevista exclusiva com a Sandra Mara. A mulher que se envolveu aí com o morador, aquele morador de rua. Em uma conversa franca, ela revelou como soube da repercussão do caso, sobre o tratamento de saúde, de como a vida dela foi devastada após aquele episódio. A produção é de Natália Kiel e de Josiane Ricardo, com edição aí de Bernardo Vento e Ademir Valentim. Veja na tela. Olá, gente. Hoje eu vou bater um papo com a Sandra Mara, daquele episódio que aconteceu em Planaltina com o morador de rua. E com ela, a Sandra, hoje veio bater um papo com a gente aqui na emissora. E eu queria saber como foi esses dias para a Sandra. Sandra, primeiro, muito obrigado por estar aqui com a gente, batendo esse papo para a gente. Você passou muito tempo internada. Você passou mais de mês internada. Eu queria saber de você, quanto que você ficou sabendo de toda a repercussão desse caso? Você ainda estava internada ou você já tinha recebido alta? Primeiramente, é um prazer estar aqui falando com você, Fred. Obrigado. Que a Record tenha aberto esse espaço para mim, poder falar a minha versão dos fatos. E eu fiquei sabendo quando eu saí. Enquanto eu estava internada, eu não tive acesso. Eu estava totalmente reclusa. Então, assim, quando eu soube, foi um choque para mim. Foi um choque. Porque eu não esperava que minha vida tivesse sido tão exposta. E ainda mais tão negativamente. E que me taxaram com coisas que não condiz com a pessoa que eu sou. Você sente hoje sua vida devastada? Completamente devastada. Eu fui obrigada até a desfazer da minha loja por ataques que eu tive. Através da internet, através do meu Zap, que era o Zap da empresa. Então, até para me restabelecer financeiramente, eu fui obrigada a me desfazer do que eu mais amo, que é a minha loja. Trabalhar, né? Trabalhar. Lá dentro de onde você estava sendo tratada, quantas pessoas chegavam para te visitar ali? Falava o que para você? Você pensava em estar internada por quê? Na verdade, eu não tive visitas, né? O único meio de comunicação era com meu marido, só ele poderia ter acesso a mim, mas videochamada. E os funcionários me trataram com todo carinho e respeito do mundo. E eu tinha mais contato com os outros internos, os que estavam internados comigo. Então, eu não tive acesso à informação. Eu tive acesso ao que eu, por si só, dei conta do que tinha acontecido comigo, quando eu recobrei a consciência, que eu fui saber. Você conseguiu ter flashes do que poderia ter acontecido, é isso? Sim, só que eu não me lembro completamente o que aconteceu naquele carro. Eu lembro de flashes. E só depois que eu soube que não era o meu marido. Você começou a ligar lá dentro, então, da sua internação, uma coisa a outra? Pô, de repente eu tô aqui por conta daquele episódio? Eu sabia que era por conta disso, que era por conta do episódio. Só que eu não tinha dimensão de tão grave tinha sido. Mas, através da medicação que eu estava tomando, até para não pegar uma doença sexualmente transmissível, eu vi de quão grave era o que tinha acontecido comigo. Como é que está a sua saúde hoje? Como é que você se vê hoje? Eu me sinto triste, na verdade, por saber que eu vou ter que tomar uma medicação pro resto da vida. Eu achava que eu era uma pessoa completamente saudável. Então, eu me pegar hoje e falar, não, Sandra, hoje você é uma pessoa doente, com transtorno, e que se você não tomar a sua medicação, você está sujeito a ter outro surto. Pode ser não tão grave como o que aconteceu, mas eu posso surtar novamente. Você tem medo de um outro surto? Com certeza. Você foi diagnosticada com o que lá? Transtorno afetivo bipolar. Eles souberam explicar para você o que seria isso? O que me explicaram é que pode vir de uma euforia muito grande ou uma depressão muito profunda, que no meu caso foi uma euforia muito grande e nisso me levou a ter manias. Você tem uma mania que vai crescendo e no meu caso chegou ao surto psicótico.
você então recebeu dos seus médicos que para isso não acontecer, para surto não acontecer, medicação vai ser pro resto da vida? Sim. Você hoje faz tratamento psicológico? Também faço. Você faz terapia, então? Eu tenho que fazer, porque o que aconteceu comigo abriu uma ferida na minha alma. É uma ferida que só através de uma ajuda médica, psicológica, que eu vou curar. Cara, eu, frente a frente com a Sandra ali, sabe? Vai passando um filme gigantesco na minha cabeça. Ela contando e eu tentando não manifestar a minha emoção, porque eu penso em outras mulheres, sabe? Como é que tá a cabeça dela? Esse episódio foi muito forte pra mim, velho. Porque graças à grande produção que a gente tem aqui na Record, eu fechei um ciclo aí. Nesse caso todo, onde eu falei com o marido dela, o Eduardo, eu falei com o morador de rua, o Givaldo, e agora eu encerro esse ciclo falando com a Sandra, que era o que eu muito queria. Queria saber como é que ela tá. Eu já tive episódios na minha família de pessoas serem diagnosticadas, inclusive, com essas mesmas doenças, usarem remédios e tudo mais, e viver normalmente. Foi o que eu falei para ela e desejei para ela, que ela viva normalmente. Uma pessoa bem tratada, medicada, fazendo a sua terapia, vive e consegue viver normal. Postei no meu Instagram ainda há pouco e pessoas, mas ela tá tão bem, ela tá bem. Remédios psiquiátricos foram feitos para isso. Tratamentos psicológicos foram feitos para isso. Foram feitos para isso. Em vez de vocês julgarem, vocês deviam estar felizes como eu me mostrei a ela, feliz por ela estar assim. Daqui a pouco eu vou te trazer a segunda parte dessa entrevista com a Sandra Mara. Ela faz revelações aí sobre o que lembra daquela noite ali e afirma, cara, que o marido, o personal trainer, o Eduardo, salvou a vida dela. Já, daqui a pouquinho, eu mostro pra vocês.